Buenas. Aqui. A reflexão de hoje é sobre a confusão que eu me meti faz muitos anos. Entrei para a faculdade de medicina em 1986 e naquela época não se falava em certas coisas que hoje se falam menos abertamente. Eu sempre me interessei por olhar a pessoa de uma maneira mais além daquilo que estava à minha frente, entendeu? Eu não conseguia olhar um exame de laboratório e dizer que, ok, o diagnóstico é este. Mesmo que fosse uma situação clínica, então eu já estava mais ou menos inclinado a querer fazer psiquiatria, mas eu tinha dúvida entre fazer homeopatia, e eu queria fazer as duas coisas, meus colegas diziam, não, isso aí não pode. Enfim, a coisa foi se definindo. Eu estou contando um pouquinho da minha história para poder entender um pouquinho aonde eu quero chegar. Eu também vim de uma família misturada, vamos dizer assim. Meu pai faleceu, eu tinha 9 anos e na época eu fiz primeira comunhão, participava de catolicismo, eu ia à missa com ele, meu pai tinha muita fé. Aliás, esse vídeo também serve de homenagem a ele, que estaria fazendo 80 anos no dia 28 de abril de 2020, no caso ontem. Então uma homenagem também para ele e dizer dessa importância que teve para mim. Quando meu pai faleceu, ficamos eu mais meus 2 irmãos com a minha mãe, e a minha mãe veio de uma família espírita kardecista no Brasil, uma religião que hoje é mais forte, socialmente ela está mais incluída, mas naquela época até não era meio, entre aspas, marginalizada, mas eu tive a oportunidade de conhecer, né? Então assim, eu não tive muita escolha, eu conheci, eu fui obrigado a conhecer, assim como eu não tive escolha, eu fui obrigado a conhecer a perda. Eu fui obrigado a lidar com a dor da perda, eu fui obrigado. Então, eu pensava assim, como eu posso ajudar algumas pessoas que naturalmente se sentem indefesas, ou se sentem ansiosas, ou se sentem tristes, depressivas, seja lá qual for o nome. E na minha cabeça, assim, mesmo durante a faculdade de medicina, eu já olhava para as pessoas e pensava assim, o que será que aconteceu com essa pessoa, né? Por que ela está tendo esse sintoma ou esta reação? Eu tive que tentar buscar mais isso. E a psiquiatria que me foi mostrada era uma psiquiatria clínica de diagnóstico de loucura, de internação, de doente crônico. E eu pensava assim, não, ok, alguns de nós vamos ser psiquiatras para poder fazer pesquisa, outros para dar aula, outros para... Alguém vai ter que conversar com pessoas que ainda não chegaram nesse ponto, que até podem chegar, que somos o dia a dia. Então eu pensava que existia um lado clínico, existia um lado filosófico, existia um lado científico e outros lados que eu não conseguia entender. Naquela época eu não entendia, sabe? Mas eu pensava o seguinte, né? Pensa comigo. Muitas pessoas vão a consultórios médicos e se sentem melhores. Agora, muita gente, talvez a grande maioria, nunca foi, nem sabe o que é isso, mas vai conversar lá na sua igreja, no seu culto, na sua sessão espírita, na sua sessão de umbanda, enfim, na sua religião, no catolicismo, tanto faz. Vai lá na sua igreja e sai de lá fortalecida, fortificada por uma palavra ou por algo que ela não sabe explicar. E eu tinha curiosidade, eu pensava assim, alguns seres são políticos, outros mais religiosos, acho que a sociedade meio que se dividia assim. E eu pensava assim, olha, talvez não tenha juntado tantas pessoas num comício político quanto juntou num culto religioso. Eu pensava assim, ou talvez num show de música. Mas aí eu também pensava, de qualquer maneira, se isso ajudava aquelas pessoas, ok que eu preciso da ciência, do método científico para poder me dizer o que eu vou fazer a partir de agora, como é que eu vou classificar, como é que eu vou entender, enfim, para poder ter um norte, porque senão a gente se perde. Mas ao mesmo tempo eu vejo certos comentários de pessoas dizendo assim, mas isso não é ciência,
E aí eu me pergunto assim, ó, a única verdade está dentro da ciência e aquilo que a ciência ainda não provou. Por exemplo, a teoria de Einstein levou 100 anos. 100 anos. 100 anos para se comprovar cientificamente. Um dos maiores, eu não sei se chama, se todos aceitam, mas para mim o pai da ciência moderna, de tudo, é o Newton, Isaac Newton. O Newton foi um dos maiores ocultistas que já teve no mundo, foi um cara que pensava além da ciência, ele pensava filosoficamente, hermeticamente, uma filosofia oculta. O que é isso? São conhecimentos que não está acessível para todo mundo. Eu digo, tá, mas onde é que está esse conhecimento? Alguém tem que ter. Então eu fico muito nessa disputa de que pessoas acham que tem que ter um lado científico, tem que ter um lado filosófico. Eu digo, olha, a verdade ela pode estar em qualquer lado. E eu sigo atrás dela. Vou seguir pesquisando e estou disposto a receber críticas pela minha atitude. Seguimos no próximo vídeo.